Hallo Leute! O nosso tema de hoje é um assunto extremamente importante, mas pegando o gancho do podcast da semana passada, ele é também extremamente importante dentro da Alemanha, e é die Umweltverträglichkeit, a sustentabilidade ambiental. No último podcast eu já explorei um pouco de como a Alemanha lida com isso. É muito forte desde a educação das crianças até a consciência dos idosos. Desde casa ou dos Kindergärten, os jardins de infância, as crianças já começam a aprender o que deve ou não ser feito se quisermos ter um meio ambiente poupado para as próximas gerações. Quando você fala com uma criança lá, na maioria das vezes você se sente falando com um expert no assunto. Elas sabem a importância de uma alimentação saudável, como os alimentos devem ser mais sustentavelmente cultivados e por que e como devemos separar o lixo. Aliás, vamos começar abordando esses 3 assuntos. Uma alimentação saudável é muito importante para os alemães. É dado muito valor aos alimentos orgânicos, que geralmente também estão nos grandes supermercados e não custam absurdamente mais do que aqueles que não são orgânicos. Porém, muitas pessoas preferem comprar muitos alimentos diretamente dos pequenos produtores, principalmente nos Dörfer, pequenos povoados que, apesar de pequenos, sempre são cidadezinhas bem desenvolvidas, tendo assim a possibilidade de ter mais segurança ao ver o que, de quem e de onde estão comprando, bem como aquecer a economia local, tema também muito importante para eles. É muito ressaltado também pelos alemães o cultivo dos alimentos e a importância do cuidado em relação a isso. Vou contar a experiência que eu tive sobre o abacate e sobre o creme de avelã na família em que eu morei por 1 ano. A matriarca da família não comprava abacate na Alemanha. Ela disse que só comia abacate se ela soubesse que tinha sido trazido de uma família que plantava em casa. Eu perguntei o motivo e ela disse assim: os países que produzem abacate são, em sua maioria, países em desenvolvimento e o abacate precisa de muita água para ser cultivado. Nesses países, muitas vezes, parte da população não tem acesso à água, porém os grandes produtores de abacate utilizam o recurso para o cultivo e a exportação para os países de primeiro mundo, e eu não quero contribuir com isso. Eu fiquei chocada em como eu não sabia da maioria das informações que ela estava me dando e, de certa maneira, fiquei pensando se eu tinha entendido certo o que ele estava dizendo, já que estava falando em alemão. Mas, com mais um pouco de conversa, entendi que sim, era isso que ela queria dizer e continuava chocada com o fato de ela pensar naquilo. Aos poucos, fui entendendo a importância e aprendendo mais com ela. Outra vez que tive um choque ao ver como os alemães se informam sobre as coisas foi sobre o creme de avelã. Talvez, quando eu mencione sobre um creme de avelã de passar no pão, já venha uma marca muito famosa e específica na sua mente. Era bem essa que ela me disse que não usava em casa porque a marca não aderia às políticas sustentáveis, além de sofrer denúncias por não ter boas políticas internas em relação aos cuidados com seus funcionários. Fomos juntas ao Supermarkt, o supermercado, procurar por uma marca alternativa. Lá ela leu os rótulos com muita atenção e me disse: veja esse. Era um creme de avelã com selo bio, como todos os produtos orgânicos vendidos na Alemanha. E estava escrito Ohne Palmöl, livre de óleo de palma. Ela me disse: esse é bio e ainda é livre de óleo de palma. Então ela me perguntou se eu sabia a importância de um produto ser livre desse óleo, e eu prontamente disse que não. Ela me disse que a produção do óleo de palma era muito grande, por ser um produto muito utilizado no mundo. Com isso, os impactos ambientais eram muito altos, já que era necessário muita terra para a produção, o que afetava muitas vezes a fauna, flora e as comunidades indígenas locais, inclusive no Brasil, além do fato de muitas vezes envolver a mão de obra infantil na produção. Meu silêncio era vergonhoso e ali vi o quanto necessitamos receber mais informações sobre a sustentabilidade no nosso país. Agora vamos falar um pouco sobre a separação do lixo. É outro assunto que as crianças podem dar uma aula.
Na cozinha das casas, geralmente há vários cestos de lixo. Os recicláveis, que são Glas, Papier und Plastik, vidro, papel e plástico. O Restmüll, que não se recicla. O Biomüll, o lixo orgânico e restos de comida que são levados para a compostagem, além dos que são jogados nos próprios Gärtens, os jardins das casas, que são geralmente cascas de frutas e vegetais. Dos pequenos cestos das cozinhas, eles são colocados em grandes tambores com rodas que parecem carrinhos e levados para a frente das casas nos dias da coleta. De lá, são arremessados para dentro dos caminhões que recolhem. Tudo é muito organizado e explicado. Todos sabem, por exemplo, que na sacola amarela são os recicláveis e sempre limpos e bem organizados para facilitar a separação. Resumindo, um exemplo. Como eu já mencionei no podcast passado, o carro nem sempre é visto como tão essencial como para muitos, e lá a bicicleta é muito utilizada. Inclusive, as bicicletas que os pais embutem um carrinho e levam os filhos, as bagagens e até as compras. Inclusive, na Alemanha, existe a cidade das bicicletas, que é Münster, cidade com mais de 300 mil habitantes e 500 mil bicicletas. Lá o trânsito é literalmente de bicicleta, mas com grande qualidade de vida. É lá que existe o maior estacionamento de bicicletas da Alemanha, inaugurado em 1999 na estação de trem da cidade, com capacidade para 3.500 bicicletas. A cidade também conta com mais de 300 quilômetros de ciclovia. Agora sim, em relação ao que falamos lá atrás sobre a comida, te fez pensar que os alemães evitam o fast food? Você tem razão, mas muitos também evitam o fast fashion. As second hand são muito valorizadas lá, por ter roupa de muita qualidade, em bom estado e acessíveis. Mas algo que é muito famoso lá também são os Wertläden, uma espécie de fair trade shop, que existem em muitas cidades. Nessas lojas existem muitos produtos provenientes de países em desenvolvimento, como um suco de laranja brasileiro, bananas do Equador, roupas de países africanos e louças de países asiáticos. Nessas lojas, os produtos não são baratos, justamente porque são produtos manufaturados e com o intuito de que os produtores recebam um valor justo pelo que eles produziram. É muito comum você ver os alemães comprarem algo nessas lojas por saberem que estão ajudando alguém necessitado, em vez de comprarem em cadeias de lojas famosas e que muitas vezes são de materiais ou mão de obra duvidosa. Diante de tantas abordagens conscientes do dia a dia da Alemanha, a energia renovável não ficaria de fora. É muito comum ver as casas com painéis solares no país, bem como são facilmente encontradas as estações de energia eólica. Diante de tudo que eu expus sobre a consciência da sustentabilidade na Alemanha, você deve estar pensando, mas claro, é um país de primeiro mundo. Porém, eu penso que nós, como indivíduos, podemos pensar hoje em nossas ações e mudar aquilo que está em nosso alcance, independente de onde estivermos. Se cada um fizer o que realmente está em seu alcance, já estaríamos bem melhor. Was kannst du heute ändern, um zu einer besseren Zukunft beizutragen?